Olá, hoje a gente vai mergulhar numa abordagem que busca, olha só, revolucionar a educação. A ideia é explorar como dá para reencantar a escola, sabe? Para ir muito além do conhecimento e chegar no florescimento humano. E para começar, nada melhor do que essa ideia poderosa do filósofo Ailton Krenak. Ela captura perfeitamente a essência do que a gente vai analisar aqui. Um conceito que vem do livro 13 Práticas Pedagógicas Inovadoras para Encantar a Escola. Então vamos lá. O ponto de partida do material de hoje é que a educação moderna enfrenta uma baita crise de sentido. E olha, não estamos falando só de notas ou de currículos, não. É algo bem mais profundo, que afeta todo mundo. O autor usa uma expressão que é, nossa, muito forte para descrever isso: desertificação da alma. Pensa bem, é aquela perda de propósito que acontece quando a educação foca só, única e exclusivamente no mundo exterior. O resultado? Estudantes que se sentem desconectados de si mesmos, dos outros e do seu próprio lugar no mundo. Pois é, e essa crise ela aparece de várias formas que, vamos combinar, a gente já conhece bem, né? Desde aqueles modelos de ensino que parecem parados no tempo, até uma falta de atenção de verdade com o desenvolvimento interior, com o bem-estar dos alunos. Bom, diante desse cenário todo, a pergunta que fica é: tá, e qual é a alternativa? A proposta aqui é uma mudança fundamental mesmo, uma nova filosofia sobre qual é, de fato, o verdadeiro propósito da educação. E a base para essa nova filosofia vem de um pensamento do grande educador Paulo Freire. A ideia é a seguinte: educar não é só transferir e depositar informação. Pelo contrário, é criar as condições, as possibilidades para que cada um possa construir o seu próprio conhecimento. Então, o objetivo é esse: evoluir. É sair da mera transferência de informação e caminhar para um desenvolvimento integral da pessoa. E essa jornada, como a gente vai ver agora, começa por dentro. Essa nova abordagem, ela se baseia no que o autor chama de pedagogia do ser. E o nome já diz tudo, né? Ela coloca o autoconhecimento, o conhecer a si mesmo, como a peça central, o coração de todo o processo de aprendizagem. E aqui a gente chega num ponto que é crucial para entender a proposta. É a distinção entre mente e consciência. Pensa assim, a educação tradicional foca quase que totalmente na mente, né? Aquela que usa o pensamento racional, lógico, para entender o mundo lá fora. A proposta aqui é diferente, é cultivar também a consciência. E a consciência não pensa, ela percebe. Ela tem uma apreensão direta e imediata do mundo interno. O mundo dos valores, do nosso ser. A pedagogia do ser quer fazer exatamente isso: ajudar os estudantes a acessarem essa consciência. Porque é nesse lugar interior, nesse espaço de mais silêncio e sabedoria, que a gente consegue encontrar e se conectar com valores que são universais, sabe? Como a paz, o amor, a verdade. Certo. Mas aí vem a pergunta, né? Como é que a gente faz essa transição da mente para a consciência na prática, dentro de uma sala de aula? Bom, a principal ferramenta que o autor propõe para essa jornada interior é a meditação. E é importante entender, aqui, meditação não é só sobre relaxar e pronto. Não, ela é vista como uma prática pedagógica mesmo, uma ferramenta central para direcionar a atenção para dentro, para o nosso eu interior, se afastando um pouco do barulho do mundo exterior. E o argumento é que, com essa prática, os alunos conseguem perceber e se conectar com esses valores universais que moram dentro de cada um. O autor até usa uma imagem bonita para isso. Ele chama de uma consciência diamantina. Ok, a teoria é muito interessante. Mas como é que toda essa filosofia vira uma atividade concreta ali no dia a dia da sala de aula? Bom, é exatamente aqui que a gente entra nas 13 práticas inovadoras que o livro propõe. Então, o livro detalha 13 práticas. E o grande pulo do gato de cada uma delas é o jeito como elas integram, de propósito, o conteúdo curricular normal, a exploração de valores humanos e a expressão através da arte. Olha só que interessante como o método funciona na prática. Pega uma aula de história sobre feudalismo, por exemplo. Em vez de ser só sobre fatos e datas, a aula é conectada a um valor humano, como a paz. E para explorar isso, se usa uma linguagem artística, como a poesia. O resultado? O aprendizado se torna muito mais significativo, muito mais profundo. E não é aleatório, não. Cada aula segue uma estrutura bem definida com 5 etapas. Primeiro, a sensibilização. Depois, um momento curtinho de meditação. Só aí que entra o conteúdo disciplinar.
e logo depois uma atividade criativa para botar a mão na massa. E para fechar, uma narrativa de encerramento que amarra tudo, conectando o valor com a lição do dia. No fim das contas, o objetivo aqui vai muito, mas muito além de só melhorar as notas. A visão é bem maior. É uma transformação completa da experiência e do próprio ambiente da escola. O propósito final é educar seres humanos integrais, ou seja, formar pessoas que não só dominam os conteúdos, mas que são também autoconscientes, empáticas, pessoas completas no seu desenvolvimento. Basicamente, é uma virada de chave. É sair daquela ideia de educação como acúmulo de informação para uma educação que é vista como um processo de transformação humana de verdade. Então, o ponto crucial é esse. O que move esse reencantamento todo são valores como o amor. O autor usa uma metáfora ótima. O amor é o óleo que ajuda a abrir aquelas portas pesadas, enferrujadas da educação tradicional. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão, uma pergunta para a gente levar. E se o propósito da escola não fosse só preparar para o mundo, mas sim reencantar o nosso mundo?